todos muito bem-vindos. Eu sou Diego Gorito, sou um dos palestrantes do primeiro Congresso Nacional de Concursos Militares. Se você não conhece o Conacomil e não sei como você ficou sabendo sobre o primeiro Congresso Nacional de Concursos Militares, é uma honra tê-los aqui. Vocês realmente estão se beneficiando do que há de melhor em termos de conteúdo para a carreira militar, para começar a pensar em ingressar na carreira militar. Esse congresso visa reunir os melhores profissionais das mais diferentes áreas para ter todos eles aqui, trazendo informação de qualidade para os senhores. Então vamos lá. O que eu posso trazer para os senhores assim, de informação extra, né? Além do que o assunto ao qual eu vou abordar, que é mapas mentais, eu gostaria de falar primeiramente um pouquinho sobre mim. Então, eu sou militar da aeronáutica. Eu ingressei no curso de formação de oficiais, no curso de formação de sargentos, na EA, Escola de Especialistas de Aeronáutica, no ano de 2005, no qual eu tive o prazer de conhecer a mecânica de aeronaves. Fiquei 2 anos lá estudando sobre o assunto, no qual eu me envolvi, aprendi bastante, fiz vários amigos, conheci muita gente de todos os lugares do Brasil. Foi uma experiência impressionante. Foi muito bom conhecer tanta gente de tantos lugares, amigos que eu trago até hoje, me auxiliam nas várias tomadas de decisão que eu tomo. Enfim, a carreira militar ela proporciona coisas para vocês que vocês nem conseguem imaginar. E uma delas é a amizade. A amizade é muito valorizada nas Forças Armadas e vocês vão ter o prazer de conhecer pessoas dos mais diferentes lugares e rincões aí do Brasil. E é super interessante esse choque de cultura no momento que você ingressa na vida militar. Você vem lá da casa do seu pai, da sua mãe, e você esbarra ali com pessoas de várias culturas, vários jeitos de falar, de se expressar. E isso é um aprendizado incrível, e isso vocês devem levar para a vida. Quem estiver interessado em ingressar na carreira militar, aproveite cada minuto que vocês passarem na escola. Vá por mim. Aproveite cada minuto. Vale a pena, grandes amigos são feitos lá. Ok, dito isso, eu fui classificado após esses 2 anos na Escola de Especialistas de Aeronáutica em São Paulo, região do Vale do Paraíba ali, né, Guaratinguetá. O bairro é Pedregulho, né, o pessoal fala os formados lá em Pedregulho. Eu fui classificado no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa, em Minas Gerais, onde eu trabalhei por mais ou menos 12 anos da minha vida e tive o prazer de fazer grandes amigos, conhecer muitos militares fantásticos. Foi incrível a experiência que eu tive lá, mas o Parque de Material Aeronáutico não é um local propício para quem deseja voar, que era o meu caso quando eu havia escolhido mecânica de aeronaves. Cheguei à Lagoa Santa e não pude voar, era muito fechado o voo lá. Você precisava ser muito antigo e realmente mostrar sua competência durante vários anos para conseguir ingressar no voo como mecânico de aeronaves em Lagoa Santa. Eram poucos aviões, é um parque, não um esquadrão operacional que voa tanto, então era bem difícil, era bem seleto o grupo. E essa barreira em conseguir voar fez com que eu buscasse outras formas de alçar o voo, né? Já que a aeronáutica não me proporcionou as asas. Uma das formas que eu encontrei foi fazer o curso de Ciências Aeronáuticas e me formar piloto. Fiz o curso de piloto privado e de PC, piloto comercial e FR. Então eu comecei a voar, né, por conta própria, paguei as horas de voo, paguei a faculdade, fiz curso de inglês, tentei me aperfeiçoar ao máximo para conhecer o mundo da aviação. Nunca tive por meta abandonar a Força Aérea e ser piloto civil, não é o que eu prezo, não é o que eu vejo para mim, não vislumbro isso para mim. Embora eu tenha toda essa formação, eu pretendo continuar na aeronáutica. Hoje eu sou oficial das Forças Armadas, fiz um concurso interno, ou seja, o curso de formação de oficiais e especialistas. Quem ingressa na escola de especialistas pode, depois de 8 anos, fazer o concurso para subir, né, progredir na carreira. Esse curso é chamado de CFOI, Curso de Formação de Oficiais e Especialistas. Eu, na área de mecânica de aeronaves, poderia fazer o curso para me tornar um oficial de aviões. Ou seja,
Eu fiz o concurso, tentei por 3 vezes, 2 vezes eu não logrei o êxito, mas na terceira eu fui bem sucedido. Na terceira tentativa eu ingressei na escola do CA, a escola lá era em Belo Horizonte, ela agora foi transferida para Lagoa Santa. Ambos, agora o parque e a escola, estão em Lagoa Santa. Comecei o curso estudando em BH, terminei ele em Lagoa Santa. Foi uma experiência incrível. Eu não vou falar sobre o curso de formação de oficiais especialista, porque tem um militar que vai falar sobre esse curso, o Tenente Bruno, excelente, estudou comigo lá. É um excelente profissional e vai estar contando em detalhes o que é o curso de formação de oficiais especialista. Se você não sabe o que é e quer saber mais, aí, acompanha nossos e-mails que você vai ficar sabendo quando ele vai palestrar, e a palestra dele vai ser esclarecedora sobre esse assunto, eu tenho certeza. Ele vai falar também sobre a progressão, porque ele começou como aprendiz de marinheiros na Marinha, e foi uma experiência incrível que ele teve na Marinha e que o motivou, né? O que levou a ele. Ele vai estar contando tudo para vocês aí, não deixe de assistir, ok? Quem quiser saber mais também e não quiser esperar a palestra do Bruno e quiser, faz o seguinte, me perturba lá no Instagram, Diego Gorito, @Diego Gorito, que eu respondo todas as dúvidas. Se for o caso, eu vou fazer um videozinho explicando aí os detalhes aí que mais assombram os senhores na questão do curso de formação de oficiais especialistas. Não se me limite, é só me perguntar lá que eu vou ter o maior prazer em responder, ok? Beleza, dito isso, vamos para o nosso tema. Nosso tema hoje vai ser como elaborar mapas mentais eficientes. Eu queria começar com uma citação. Por que uma citação? Porque uma coisa que eu aprendi nesse tempo de estudo aí, nas várias preparações que eu tive aí, tanto quando eu estudava para faculdade, porque eu estudei muitas coisas ao mesmo tempo, né? Eu estava estudando para faculdade e fiz concurso do CEFOI, e fazia curso de inglês, concomitantemente a isso. Então, eu aprendi a estudar. Eu tive que aprender a estudar, eu tive que gastar um tempo antes de começar a estudar propriamente para o concurso, ou para a faculdade e tal. Eu me preparei para aprender a estudar. O que eu preciso fazer para aprender a estudar de forma eficiente, para que tudo que eu estudasse realmente ficasse retido e que eu pudesse absorver ao máximo, repassar, estudar de forma eficiente, que eu gastasse menos tempo estudando. Eu fazia leituras, eu fazia resumo completo ali. Às vezes um resumo de 10 páginas dava 5. Não era um negócio eficiente para mim. Eu via que aquilo ali me atrapalhava no estudo. Eu queria algo mais rápido. E eu saí realmente, eu dediquei uns 6 meses da minha vida a encontrar um método de estudo eficiente que casasse com a minha realidade, que fosse capaz de revisar a matéria de forma rápida, que eu conseguisse ali depreender tudo que eu queria da matéria, tudo que eu precisava saber daquela matéria e chegar no meu objetivo o mais rápido possível. Eu não tinha tempo a perder, eu trabalhava, eu fazia faculdade, eu tinha que voar nos finais de semana, eu tinha curso de inglês nos finais de semana e ainda tinha que estudar para um concurso altamente disputado. A média do CEFOI no ano que eu fiz foi, a média de corte, se eu não me engano, foi 9.1. Quem teve média 9, abaixo de 9.1 não passou. Então era um concurso muito disputado, mesmo internamente é um concurso muito disputado. E eu ter passado como segundo colocado nesse concurso, me deu um ânimo muito grande, e é o que dá embasamento e corrobora para os senhores a minha capacidade de transmitir esse conhecimento. Eu sou um expert? Não sou. E o filtro são os senhores. Se os senhores não concordarem com alguma coisa que eu estou fazendo aqui, ou qualquer outro palestrante, ou qualquer outra pessoa que se coloca como doutrinador na vida dos senhores, os senhores têm que saber filtrar o que é bom para você e o que não é. Pois o que eu estou falando pode ser bom para alguns e não ser bom para outros. E esse filtro, quem faz são os senhores. Acho que é o mais importante do que saber o que se está fazendo ou aonde procurar informação, é saber filtrá-la, entendeu? Quem é a pessoa que está passando? Já é um método de filtro. Ele tem autoridade? Quem é esse cara? O que ele fez? Outra coisa que é importante é você discernir. Por mais que um livro seja bom, nem tudo que está escrito naquele livro você vai concordar.
Se você concorda com tudo, alguma coisa está errada. Você não está pensando, você não está refletindo sobre aquela informação que está sendo passada para você. E você deve fazer isso. Esse é um requisito básico de qualquer pessoa que quer ser bem-sucedida em qualquer área da vida. Seja como estudante, seja como militar, seja como pessoa, marido, pai, mãe, filho, não importa. Você precisa filtrar todas as informações que chegam até você. Não importa de quem seja, não importa se é do pastor, se é do padre, se é do professor, se é do juiz, não importa de onde vem, qual seja a autoridade, nem todos vão falar a verdade sobre o que você pensa da vida, ok? Então você tem que trazer aquela realidade, aquilo que é falado para a sua realidade, ok? Reflita sobre isso, pense isso, vocês são um filtro. Muita informação boa é passada, mas nem tudo serve para vocês. Vocês têm que ter esse filtro e esse bloqueio para peneirar as informações que são pertinentes à vida dos senhores. Vamos voltar ao nosso assunto? Mapas mentais eficientes. Como fazer? O que eu sugiro para os senhores? Uma primeira leitura bem rápida sobre o conteúdo. Vocês não vão buscar conhecimento nessa leitura. Vocês vão ler com o foco de encontrar o tema central. Qual que é o tema central desse livro, apostila, esse material que você está usando como base para confeccionar ali o seu mapa mental, ok? Esse é o primeiro passo. Feito isso, eu queria fazer uma citação. Duas citações, na verdade. Uma que corrobora o que eu disse antes sobre se preparar para estudar, que é do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln falou: se eu tivesse 6 horas para cortar uma árvore, eu passaria 4 horas amolando o machado. É isso que eu falo para os senhores. Ele passa mais da metade do tempo se preparando para fazer uma tarefa. Ok? Então o que vocês têm que ter em mente? Como fazer, como estudar, como se preparar é a preparação para o que vocês propriamente vão fazer, que seria o estudo em si. Ah, eu estou perdendo tempo, poderia estar estudando. Sim, mas você vai ganhar esse tempo lá na frente, ok? A segunda citação é a respeito da imaginação. Albert Einstein falou: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Por que eu estou citando esses dois fenômenos? Que esses caras foram fenomenais, todos nós sabemos disso. Mas por que você trouxe a citação deles? Uma, porque, para corroborar tudo que eu falei, se dediquem a preparar o seu método de estudo. Percam um tempo disso. Uma semana, um mês, quanto tempo for necessário. Percam um tempo sobre isso. E a segundo quesito é: a imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein falou isso. Por quê? Não adianta você ter conhecimento se você não conseguir, não tiver uma imaginação criativa sobre as coisas. Eu vou falar mais sobre isso, mas uma coisa que vocês têm que ter em mente é que enquanto vocês estão lendo, estão estudando, vocês têm que forçar a mente dos senhores a criar perguntas, a criar assuntos, como que isso pode ser perguntado, como isso pode cair na minha prova, o que é importante daqui, o que começar a vislumbrar como a banca, né, o autor daquela questão pode te fazer essa pergunta. O que ele gostaria que eu soubesse daqui? O que é importante? Se eu fosse o cara da banca, o que eu colocaria nessa prova? O que eu colocaria nessa prova a nível básico? O que eu colocaria nessa prova a nível médio e a nível difícil? E o que eu colocaria nessa prova para o 0 acertar? Isso é uma mentalidade que vocês têm que ter quando vocês estiverem estudando. Porque isso vai facilitar muito a vida dos senhores, vai possibilitar que os senhores acertem o conteúdo. Ah, mas qual é a chance? A chance é grande, vai por mim. Quando vocês leem o livro, a apostila, com outros olhos, vocês vão chegar vão ter essa visão e vão conseguir acertar o conteúdo que precisa ser conhecido, ok? A leitura rápida do conteúdo. Encontrar o tema central, ter em mente aquilo que deve ser perguntado. O tempo todo vocês leem com essa mentalidade. Nessa leitura, não perca tempo fazendo marcações, escrevendo na apostila. Não. Você só quer depreender aquele conteúdo e seguir em frente, ok? Vai terminar a primeira leitura bem rápido, mas vocês vão sair de lá com o tema central e um esboço do rascunho, um esboço do mapa, como os assuntos se relacionam. O objetivo deve ser esse: encontrar o tema central, fazer um esboço e seguir em frente. Vamos chegar à segunda leitura. Você fez essa primeira leitura, você pode até ir lá no mapa,
mental e já escrever lá no centro do mapa mental. Eu vou dar um exemplo aí, como vocês podem ver, de como fazer esse tema central. Vamos para a segunda leitura. Segunda leitura do mapa. Essa leitura não precisa ser dinâmica, ela pode ser tradicional. Independente. Se quiser ser dinâmica e tiver conhecimento sobre leitura dinâmica, ok, sem problema, pode fazer. É a leitura que te deixa mais confortável e que te permite conhecer realmente o tema, saber aquilo que está sendo abordado, conhecer a matéria, se familiarizar realmente com a matéria, tirar o conteúdo, extrair todo o conteúdo ali que está naquele livro ou apostila e trazer para o mapa. Mas aí vão as observações que são muito importantes e você precisa ter em mente. Leia na velocidade de conforto, não se desespere. Faça as marcações no texto ao mesmo tempo em que cria o mapa. Se você achar que tem uma informação que é importante, esse material base, ele um dia vai ser consultado, você vai precisar ir até ele e tirar suas dúvidas. Então faça as suas marcações, marca texto e etc. Mas já vá criando o seu mapa. Não deixe para criar o mapa depois que você lê tudo. Isso é uma dica, não é uma sugestão, não é uma imposição. Tem gente que prefere ler o conteúdo fazendo toda a marcação, depois vir criando o mapa. Se você prefere assim, ótimo. Eu sugiro que você já faça ali e já crie um mapa. Porque você vai ver que você vai remodelando o mapa e isso tudo te auxilia a arquivar essa informação no local certo na sua mente. Quanto à imaginação, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Vou ficar repetindo essa frase porque quando você estiver lendo e criando seu mapa, vá lá e faça a seguinte pergunta. Isso aqui é importante? Isso aqui vai cair? Como que a banca me perguntaria isso? Me perguntaria assim. Então, como que eu vou anotar isso no mapa mental de forma que eu compreenda esse assunto caso a banca me pergunte? Ok? Tenha isso em mente. Após fazer o mapa, ele irá ser sua fonte de consulta. Você vai abandonar totalmente a apostila, o livro e tal. E sua fonte de consulta vai virar o mapa. Mas nós vamos criar um plano de revisão desse mapa, vocês vão ver mais para frente, ok? Barbara Oakley, ela é da Universidade da Califórnia, em San Diego. E ela aborda muito bem esse tema. Ela tem um curso, né, junto com outro professor, não me lembro o nome, mas depois eu falo, sobre como aprender, né? Aprendendo a aprender. O nome do curso é em inglês, o curso é em inglês, mas é com legenda em português, só que as provas são em inglês. Se chama Learn How to Learn. Nesse curso, ela faz uma metáfora muito interessante como se fosse um jogo de pinball, né? Onde a bola vai passando, como se fosse um giz. Tá? A sua memória é como se fosse uma caneta ali, que você passa fraquinho a primeira vez e forma um desenho. Um desenho. Aí, você vai lá e estuda de novo. Aí você vem nesse mesmo desenho, como se você visse o desenho de novo. E passa a caneta mais uma vez. Toda vez que você revisa, é como se você fosse lá e escrevesse mais forte aquele desenho na sua memória. A memória fica mais nítida, fica mais clara, mais fácil de ser acessada. É uma forma excelente, quer dizer, eu acho que é a única forma de você realmente decorar alguma coisa, aprender alguma coisa, carregar essa informação para o resto da sua vida, é através da repetição. Ok? Então, eu vou colocar as referências aí embaixo deste vídeo. Vou colocar o nome desse curso e a autora, que é Barbara Oakley, da Universidade de San Diego, na Califórnia. Essa segunda leitura também deve conter a leitura do mapa. Você fez o mapa, confeccionou o mapa. Quando você tiver feito o mapa, todo o mapa, eu recomendo uma gravação em voz alta desse mapa. A primeira gravação ali não vai ficar tão boa e etc. Mas é importante que vocês façam essa gravação para momentos em que vocês não têm oportunidade de estar acessando o mapa. Por exemplo, se você fez um tablet, está no ônibus, ou está com medo e tal, você põe o fone de ouvido e ouve o mapa. São formas interessantes que você tem que ter paliativos para você estar sempre reescrevendo em cima daquele desenho, ou seja, relembrando aquele conteúdo. Lembrar o conteúdo é muito importante, é a única forma eficiente de você reter essa informação por longo prazo. Vai por mim, hashtag fica a dica. No mapa, só deve ficar aquilo que não for óbvio para os senhores. Por que isso? Se vocês colocarem informações que são óbvias, vocês estão ocupando espaço no mapa, estão perdendo tempo estudando coisas que não são necessárias. E como eu defino o que é óbvio e o que não é óbvio? Bom, vamos lá.
A pergunta simples que vocês devem fazer, seguindo a imaginação dos senhores, é: se isso caísse na prova, eu erraria? Se a resposta é sim, eu erraria, ele deve estar no seu mapa. Se a resposta é não, eu não erraria isso, não deve estar no mapa. Simples assim. Se está no mapa informações que você acertaria se caísse, você só está perdendo tempo revisando uma matéria que você já sabe. Não precisaria estar no mapa. Mas não se preocupe de, meu mapa vai ficar enxuto demais. Não vai ser esse o caso. Eu aposto que vai ter muitas informações quando você estiver chegando no final. Seus mapas vão ficar gigantes e vocês pode ter certeza, cada milímetro do mapa vocês vão utilizar e vai ser necessário. Relaxe. Mapas condensados são interessantes. Se você realmente condensou no mapa um livro inteiro, uma apostila inteira, foi muito bem feito o seu trabalho. O mapa está enxuto, é bom. Significa que você domina aquela matéria. Não esteja enxuto demais a ponto de você não conseguir relembrar de todo o conteúdo, mas a ponto de que você leia o mapa e fale assim: caraca, eu lembro daquilo na apostila. Só de olhar a foto do mapa, você consegue lembrar de toda aquela apostila. Quando você vai andando ali no seu mapa, nas ramificações do seu mapa, você consegue lembrar de toda aquela apostila. Então seu mapa está perfeito, ele está excelente. E as informações que não estiverem ali, você acertaria. Ou seja, é a informação que você tem. Ela não está sendo somada a você. Você já tinha essa informação, seja porque estudou antes, no ano anterior, ou a informação cotidiana, do dia a dia, você vê isso no jornal. Não precisa estar constando naquele mapa, beleza? A terceira dica é: na hora de criar um mapa, vocês precisam ter um sistema de cores. Criar esse sistema de cores é fundamental, porque você transforma a informação que é importante, você prioriza informações importantes para o seu cérebro. Quando você tem um sistema de cores eficiente, você consegue transmitir essa informação ao seu subconsciente. Seu subconsciente, ele trabalha baseado nessas cores. Você precisa criar um sistema de cores, qualquer cor. Priorize as informações, porque quando você escreve no mapa e você já dá a prioridade para o seu cérebro, implicitamente ali, né? Você fala assim, por exemplo, vermelho vai ser a minha cor mais importante. Então você vai escrever o seu mapa lá. Quando você colocar uma informação em vermelho, você tá falando, essa informação é importante, porque você escolheu a vermelho como uma cor importante. Então você está dizendo para o seu cérebro, isso aqui é importante, grava isso, eu não sei isso é a parte mais difícil, eu não consigo gravar isso. E isso ajuda o seu cérebro a reconhecer aquela informação como prioridade na hora de arquivar, ok? Pensem nisso, criem um sistema de cores. Eu poderia dar meu exemplo de sistema de cores, mas eu acho que não é conveniente. Cada um tem que criar o seu sistema de cores. Trabalhe com pelo menos 3. Eu uso 4, mas trabalhe com pelo menos 3 cores. Uma cor que vocês gostem, azul, vermelho, preto, rosa, se vocês... Independente, essa cor é a mais importante. A segunda cor que você escreve tudo, e uma cor pelo menos para descrever certas coisas, dessas duas aqui. Uma cor em que descreve a informação, eu acho interessante isso, porque te ajuda a compreender a matéria. Tu fala assim, isso aqui é a descrição dessa palavra, desse assunto, desse tema, ok? Pensem nisso, isso vai ser muito útil para os senhores. Então qual é o objetivo? Na segunda leitura e na feitura ali, né, na confecção do mapa, fazer um mapa conciso e eficiente. Essa é a meta, esse é o objetivo. E priorizar um sistema de cores, ok? Um mapa conciso e eficiente. Objetivo secundário, um sistema de cores para ele, para você ter esse mapa conciso e eficiente. Como estudar os mapas? Aqui é o ponto-chave. O mapa, ele não resume o seu tempo, ele não ganha tempo na sua vida. O sistema de revisão dele, sim. Revisão do mapa é a forma em que você transmite aquela informação que está no conhecimento de curto prazo, na memória de curto prazo, e transporta toda essa informação para o conhecimento de longo prazo, ou seja, a memória de longo prazo. Aquela informação vai ficar arquivada por muito tempo na sua mente e você vai permiti-lo. Esse mapa mental, com a revisão constante, vai permitir aos senhores acessar essas informações com muito mais facilidade, e os senhores vão ver, quando começarem a estudar, através das revisões,
como esse mapa mental vai resumir o tempo de estudo de vocês. Vai resumir de verdade. Vocês vão ganhar um tempo precioso e tempo, filho, é dinheiro. Vai por mim. Vai por mim. Tempo é dinheiro. Seguiu. Vamos nessa. Estudar pelos mapas mentais, então, resume muito o seu tempo de estudo e torna a memória permanente. Por isso, ele deve ser dividido em fases. Fase de estudo é uma divisão pedagógica minha. Não necessariamente ele tem que ser seguido à risca. Não. Esqueçam isso. Eu vou falar bem breve, vou ser bem breve sobre essas fases de estudo e os senhores vão entender o que eu quis dizer no final desse vídeo com essas fases de estudo. A primeira fase é a fase da produção, ou seja, você faz a primeira leitura, você faz a segunda leitura ali com mais calma, extraindo, começando a confeccionar o mapa, e você depois confecciona o mapa, né? Juntamente ali com a segunda leitura, ok? Então essa fase é da produção. O que acontece com essa fase da produção? Todas as fases eu costumo dizer que elas duram em média uma semana. Na fase da produção, possivelmente, vai durar mais tempo que isso, dependendo do número de matérias que os senhores têm. Se os senhores tiverem poucas matérias, possivelmente uma semana vai ser o tempo suficiente para confeccionar todos os mapas que vocês precisam. Mas concursos com 21 matérias, por exemplo, de auditor, eu não vou falar sobre auditor, porque ninguém aqui vai estar fazendo concurso para auditor, mas é um concurso que tem muitas matérias. O Colégio Naval, por exemplo, também tem muitas matérias, acho que são português, matemática, história, sendo que a matemática é álgebra, geometria e aritmética. Aí entra português, redação, geografia, enfim, 10, 8, 9 matérias aí. Ou seja, muitas matérias, vocês não vão conseguir confeccionar um mapa mental em uma semana. Talvez não consigam. A dedicação ali, a disponibilidade de tempo integral para a confecção do mapa vão ajudar muito. Se os senhores conseguirem, excelente. Pode partir depois para a revisão. Caso vocês consigam isso, na segunda semana vocês devem se dedicar à revisão. Ou seja, o que é revisão? Você vai pegar o mapa mental que foi confeccionado na semana anterior e vai começar a revisá-los. Terminou de revisar o mapa, volta e revisa de novo. E eu recomendo a revisão de no mínimo 4 vezes. Vocês precisam revisar cada material no mínimo 4 vezes antes do concurso dos senhores. No mínimo. Não tem como ser menos que isso. E o mapa mental ele é tão enxuto, tão conciso, que vocês vão ganhar muito tempo fazendo essa revisão. Vocês vão ver que vocês fazem a revisão muito rápido. Caso os senhores não tenham conseguido terminar toda a produção dos mapas mentais na primeira semana, na segunda semana o que vocês vão fazer? Vão revisar o mapa, que foram confeccionados na semana anterior, e continuar a produção do mapa até que termine. Vão fazendo isso semana após semana. Falei da produção, falei da revisão, né, se terminou conjugada ou não com a produção. Vou falar agora sobre a revisão dinâmica. O que é essa revisão dinâmica? Revisão dinâmica é quando você vai no mapa e grava sua voz, reescreve ele, troca as cores, tira o que não é óbvio. Ou seja, você vai estudando e vai evoluindo, né? Você não foi ensinado na matéria, você começou a estudar, você vai aprendendo aquela matéria. Quando você está na terceira revisão, por exemplo, tem muita coisa ali que você não tinha visto antes, que você achava dificílimo e agora é ridículo. Eu não sabia isso, como que eu não sabia tal informação? Enfim, quando você chegar nesse ponto, é interessante que você vá lá no seu mapa e revise o mapa. Esse mapa, ele ainda está condizente com o que eu preciso? Porque quando você confeccionou ele a primeira vez, você não tinha essa noção. Você não tinha estudado todas as matérias, geografia e história se relacionando, como que isso se relaciona, coisas que estavam no mapa de geografia agora devem estar no mapa de história que deve estar no mapa de geografia, enfim, o mapa ele vai se modificando e como que você faz para fazer essas modificações e acompanhar o seu estudo. Eu chamo de revisão dinâmica. A revisão dinâmica ela é atemporal. Do momento que você começa até o momento que você termina e começa a revisar, estudar até o dia da sua prova, a revisão dinâmica ela deve ser feita. O que consiste na revisão dinâmica? Você ir lá, buscar e tirar as informações, alterar as informações, alterar o seu sistema de cores, para que o seu mapa esteja conciso e eficiente. Mantenha sempre o seu mapa conciso e eficiente, que esse é o segredo do sucesso. Com informações atualizadas daquilo que você não sabe.
Se você tiver alguma dúvida na hora que você estiver revisando o seu mapa, não hesite em ir lá e consultar um material base. Vai lá e descubra aquela informação que está na sua cabeça que você não lembra bem. Vai lá e descubra se aquela informação está correta. Você se lembra daquilo de forma eficiente. É aquilo mesmo que você estava lembrando quando você tocava naquele assunto. Porque o mapa mental ele trabalha por blocos de ideias. Ou seja, quando eu falo casa para vocês pensam em geladeira, quarto, cama. Não vem uma palavra só e vocês pensam só naquela casinha desenhada. Até pensam que vem também, né? Mas vem todo um conjunto de informações. Essa é a ideia do mapa mental. Quando você coloca o tema central, já buscam várias outras ideias, aquelas ramificações. Quando vocês vão andando nesse mapa, né, imaginando, essa palavra aqui significa o quê? Vem todo um conjunto de ideias. Isso significa que o seu mapa mental está eficiente, porque ele não traz para você só aquela palavra, ele traz todo o conjunto que aquela palavra abarca, né? Todo aquele conjunto que aquela palavra que você colocou lá, seja como for que você escreveu, se escreveu em símbolo, desenho. Outra coisa que é importante, mapa mental não é desenho, não é concurso de desenho. Se você é desenhista, não perca seu tempo desenhando no mapa mental. Faça um desenho que sim, represente tudo aquilo que você quer transmitir naquele mapa mental, mas não é essa a finalidade, que ele seja uma obra de arte. Você não vai estar concorrendo a nenhum concurso de arte, ok? Não perca seu tempo fazendo coisa. Coloque de forma bem resumida e concisa a informação lá. Pode ser símbolos, sinais de mais, de menos, de seta para um lado, seta para o outro, sinal de positivo, sinal de negativo. Use e abuse dos recursos que você tiver visuais para comprimir a informação e poder fazer com que essa informação concisa traga um conjunto enorme de ideias, ok? Retomada da fonte. Nessa fase de estudo, é uma fase mais ou menos próxima ali ao concurso em si, a data da prova, né, da primeira prova. Porque tem concursos que podem ter mais de uma prova, mas quando você está nessa fase, você está chegando nessa fase, você tem que estar ali 2, 3 semanas ali do concurso. É um momento em que você vai tirar para ir lá na fonte, retomada da fonte, literalmente, retomar a fonte, pegar a apostila, o livro, e você vai ler ele de novo. É como se você fizesse uma segunda leitura pela segunda vez, ou seja, a terceira leitura. Mas vamos lá. Você vai pegar essa fonte e vai ver se tudo que está no seu mapa, agora que você tem um conhecimento grande já na matéria, já estudou bastante coisa, tem muita informação já na sua mente, na memória de longo prazo, você não precisa mais de tantas revisões, você vai continuar fazendo as revisões para você não perder. Aquela informação ali já está fixada, já está enraizada na sua mente, você acessa ela com facilidade, ao olhar para o mapa, você já lembra da matéria toda com uma velocidade imensa. Você precisa ir nessa fonte, no teu material fonte, e descobrir se não tem mais nenhuma informação que realmente passou despercebida ali, que você não viu, mas que é importante que ela esteja no seu mapa. Nessa retomada da fonte, com 1, 2 semanas ali, talvez até 3 antes da prova, você vai inserindo ela no mapa, é uma opção. Ou você vai criar um novo mapa para as informações específicas ali. Se forem poucas informações, eu sugiro você incluir no seu mapa mesmo. Se forem muitas informações, você fala, vai sujar o meu mapa, vai atrapalhar o meu compreendimento, né, a minha interpretação desse mapa, é melhor que você deixe o seu mapa intacto e crie um outro com as informações novas. Entendeu? Mesmo que seja embaixo, você pode até colar esses mapas depois com fita, ou se for no tablet, o que eu recomendo, os meios digitais são muito bons para a criação de mapas, você criar um outro mapa ali próximo que você estude em conjunto, né? Porque são assuntos relacionados, ok? Pode até ligá-los depois, matérias a mais ou extras, ok? Mas a retomada da fonte é muito importante, é um filtro, é quando você leva ali, porque o teu mapa mental assim, inicial, ele vai abarcar 80% ali da matéria, com certeza. Vai te garantir 80% da prova facilmente. Essa retomada da fonte é quando você sobe esse nível, você eleva esse nível, você dá mais um empurrãozinho e manda ele para 90% aí do conteúdo. 90% é excelente, já está muito bom. Mas a gente não vai parar por aqui, não se preocupe. Na reta final, sim,
Aí chegamos na famosa reta final. Reta final é quando o avião vem para pouso, né? E como um oficial da aeronáutica e piloto civil, não podia deixá-lo deixar de comentar. Então, reta final. Tá ali, vindo alinhado ali, ó, o avião alinhou, pum, cabeceira, ó. Você vai fazer o que na reta final? É mais ou menos ali uma semana, talvez até um pouco mais, um pouco menos, vai depender da quantidade de matérias que vocês têm. Mas o que é importante vocês saberem para mensurar quando vocês vão começar a execução ali, botar em prática a reta final? É quando vocês tiverem confiança daquilo que vocês fizeram, estudaram e tal. Essa reta final vocês buscam o seu 01, que é a informação de 01. Essa leitura final aí, vocês vão pegar as informações que vocês acreditam que não teria chance de cair. Baixa chance de cair, porém que se cair derruba muita gente. Então vocês vão criar um mapa só para isso. Um mapa com informações específicas, eu chamo de mapa do 01. É um mapa ali que você vai colocar, pô, isso aqui se cair arrebenta, isso aqui se cair arrebenta, isso aqui, ó, ninguém acerta. É aquela informação ali que vai te diferenciar. Se você precisar ir no material base, de novo, vá, não hesite. É uma fase importante, é uma fase que te diferencia. Essas questões que você vai salvar com esse mapa, vocês não têm ideia do quão importante pode ser na classificação dos senhores. O que acontece com isso? Qual é a meta aqui? Qual é o plano por trás disso? Trabalhar com a memória de curto prazo. Por quê? Tudo que vocês precisavam saber, o básico, o que construiu todo esse conteúdo, vocês colocaram na memória de longo prazo e compreende 80% aí por baixo de todo o conteúdo, tranquilamente. O que está no mapa central, o primeiro que vocês fizeram, no primeiro mapa mental que vocês fizeram, compreende 80% do conteúdo sem sombra de dúvida. Muito dificilmente vai ficar abaixo disso. Com a segunda leitura, com a terceira leitura no caso, né? A segunda leitura feita pela segunda vez, ou seja, a terceira leitura, vocês vão conseguir dar a elevada nisso para 90%. Vocês vão vir repetindo esse mapa mental durante algum tempo, vai estar já mais enraizado. Mas esse aqui, a leitura final, são informações que não são úteis. Essa aqui é a informação que a banca vai pegar só para diferenciar o 01 do 02. Aquela peneira ali, né, daquela forçada. É informação que realmente não é útil para você. Ela é importante? Mas pouca gente sabe, pouca gente conhece. É realmente ali para diferenciar o 01 do 02 que a banca coloca esse tipo de questão. Aquela questão que está no rodapé da página do livro, em negrito, que está no livro que ninguém lê. Ou seja, aquela informação que você acredita que tem baixa probabilidade de cair, porém existe probabilidade de cair, ou seja, por ela ser muito difícil, ou ela ser algo relevante, porém que não comprometa o entendimento da matéria, ou seja, poucas pessoas sabem aquilo, porque não compreende o entendimento, né? Não é a base que sustenta aquela matéria, então pode ser que a banca cobre. E é interessante que você saiba, porque você vai estar se preparando aí para ser o 01. Um último detalhe, essa informação. Voltando a essa informação, qual é a metodologia por trás? Memória de curto prazo. A memória de curto prazo é muito eficiente no curto prazo. Então não adianta você se matar tentando levar uma informação com baixa probabilidade de cair na sua prova para a memória de longo prazo. Mas é interessante tê-la em mente na véspera da prova. Então, dê uma relida, crie um mapa ou anote, pode até ser informação por escrito nesse caso, mas use essa informação com baixa probabilidade de aparecer na sua prova como o seu diferencial. Dê uma leitura rápida e vá para a prova com aquilo em mente, porque se ela cair você vai acertar, porque ela está na memória de curto prazo e é uma ferramenta excelente para ser usada, ok? Senhores, foi muito bom vir até aqui com os senhores. Eu tenho muitas coisas para falar. O tempo, infelizmente, não é o suficiente. Eu tenho várias dicas para dar. Eu não vou falar aqui, não é o nosso tema da aula. Quem quiser saber mais sobre métodos de estudo com sono, o que eu penso sobre estudar com sono, se você está lendo e não lembra do parágrafo anterior, o que eu penso sobre isso, todas essas informações, esse conjunto de informações a respeito do estudo que vocês precisam saber, como que é o módulo de estudo. O CEGO trabalha com dois módulos, né?
o modo focado e o modo difuso. A Barbara Oakley, ela fala muito bem sobre isso. Quem quiser seguir e entrar no curso dela, é de graça. Eu vou deixar o link embaixo aqui do nosso vídeo. Vocês vão poder acessar isso com facilidade, entender esse curso aí, o que é o modo focado e o modo difuso. São duas ferramentas excelentes de estudo. Você entender como o seu cérebro funciona é uma parte crucial da preparação de vocês para passarem no concurso. E isso ajuda demais. O que mais que eu posso dizer para os senhores? Os canais perceptivos, né? Os canais perceptivos são 3. O auditivo, o visual e o sinestésico. Quem quiser saber mais também, pesquisa sobre isso. Eu acho que isso ajuda muito, ajuda demais na preparação para o concurso. Você conhecer qual é o seu canal perceptivo mais eficiente. Existem testes simples de fazer. Eu posso estar dando dicas aí para os senhores como isso. Me perturba lá no Instagram, eu já falei isso, né? Mas aí, vai no Instagram, manda mensagem lá, que eu tô aí e ajudo os senhores no que for preciso aí para vocês terem a aprovação de vocês, ingressarem na carreira militar, serem bons militares, conhecendo os valores. Vão ter palestrantes aqui falando sobre os valores que o militar carrega. Vão ter palestrantes falando sobre os deveres e as obrigações dos militares. Muitos deveres, muitos. Os militares não... Tem muita desinformação no ar, circulando nas mídias. Então, se você quer saber a verdade de profissionais de qualidade que já foram militares, hoje são advogados, falando sobre o que um militar pode ou não pode fazer, acompanhe aqui o Conacomil. Lá vocês vão ter acesso a muita informação de qualidade, ok? Eu acho que é isso. Chegamos ao final da nossa palestra. O objetivo principal de tudo que eu disse aqui é ter um plano um plano de revisão dos mapas. Tenha isso em mente. O mapa em si, a criação do mapa é muito importante, porque ele é o que vai ser revisado. Mas a única forma eficiente de reter alguma coisa é um plano de revisão. Vocês precisam ter um plano de revisão. O mapa mental é a ferramenta mais fácil para você ter um plano de revisão e transportar aquela informação da memória de curto prazo para de longo prazo. Por isso, mapas mentais são eficientes, ok? Fiquem com Deus aí, bom congresso a todos. No que eu puder ajudar os senhores, eu coloco-me inteiramente à disposição. Fica com Deus, abraço. Vamos junto aí nesse congresso.